Quando a gente entra no mundo do vegetarianismo, muitos de nós ficamos confusos, a maioria não sabe, por exemplo, a diferença entre vegetariano, vegano. Existem vários campos também do estilo de vida, tem a causa animal, os impactos ambientais, as questões sociais e até mesmo os impactos na nossa saúde. Para ajudar a gente a entender mais sobre essa questão, eu trouxe aqui para o canal uma das figuras mais relevantes no meio do vegetarianismo, que é o Ricardo Laurino. O Ricardo foi presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira por 8 anos, é o atual vice-presidente da instituição, e ao longo da nossa conversa a gente discute todas essas questões, a diferença entre vegetariano, vegano, a gente fala sobre os diferentes âmbitos, o trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente traz, claro, várias dicas legais para você entender mais sobre o vegetarianismo, a gente fala até sobre questões políticas ao longo dessa conversa. Esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui pro meu canal, vale muito a pena você assistir aqui no final, aproveite o conteúdo. Pessoal, eu tô aqui com o Ricardo Laurino, grande prazer receber essa figura muito importante para nós, vegetarianos e veganos. Para quem não conhece o Ricardo, eu acho que quase todo mundo conhece ele, mas para quem não conhece, ele foi por muitos anos presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, ele é o atual vice-presidente da instituição. Ricardo, bem-vindo ao meu canal. Poxa, obrigado, Claudio, Prazer conversar com todo mundo e vamos lá, vamos para as perguntas, vamos para esse bate-papo. Legal, Ricardo. Então eu já vou começar com a pergunta que mais interessa aos meus inscritos, as pessoas que me seguem aqui, porque eles querem saber muito sobre como é o trabalho na Sociedade Vegetariana. Então conta um pouquinho pra gente sobre os desafios e as coisas que vocês conquistaram nesses anos aí de trabalho. Caramba, esse vai longe, hein? E não só vai longe, mas também é interessante a gente perceber que toda vez que eu vou falar sobre a SVB, eu percebo que eu conto histórias assim e espectros dessa história que são variados, né, cara? Porque a SVB tem uma gama de ação gigantesca, né? Então, bom, falando primeiro só para as pessoas se situarem, né? A SVB é uma entidade que foi inaugurada, fundada em 2003, né? Então, agora em 2024 ela está completando 21 anos e desde o início ela tem como propósito a promoção de uma alimentação à base de vegetais e os conceitos veganos, né? Até porque o próprio nome Sociedade Vegetariana, tem pessoas que perguntam, mas vocês falam de vegetarianismo ou veganismo? E a gente sempre comenta que, para quem conhece um pouco mais o movimento, vegetarianismo é sobre alimentação, né? E veganismo já é uma postura em relação à nossa forma de lidar com os animais. E quando houve a escolha do nome vegetarianismo, né? Foi para focar na alimentação, que é a grande dúvida, é a grande sensação que as pessoas têm que, não dá para mudar, é difícil. Então foi pensando mesmo com esse objetivo de falar mais sobre alimentação, de ser uma referência nesse assunto quando você vai falar com entidades ou em qualquer outras circunstâncias, para que as pessoas identifiquem a SVB como uma entidade referência nesse assunto em específico. Mas de forma geral, a gente tem uma ação voltada para esse movimento vegano, né? Até porque o vegetarianismo que a gente promove é aquele raiz, né? O vegetarianismo 100% sem nada de origem animal. E aí, eu acho que você já deve ter conversado e comentado com o teu público aí as diferenças, né? Vegetarianismo estrito, ovo-lacto vegetariano e tal. Não vou mergulhar nisso. Bom, e aí nesse processo, a SVB começou a realizar vários tipos de ações, campanhas, cursos. Então, a gente tem departamentos que cuidam disso, né? Então, por exemplo, tem um departamento de campanhas que lida com a Segunda Sem Carne, que é uma campanha que, ao longo de 12 ou 13 anos, mais ou menos, não, mais, deve ser uns 15 anos, já serviu mais de $500 milhão de refeições à base de vegetais, né? Nos projetos que a gente tem em colégios, em escolas municipais, por exemplo, da cidade de São Paulo, Caraguatatuba e outras, né? Agora a gente está num processo com Pinhais, então são várias cidades, Vitória também está nesse processo. Então, esse é um departamento que cuida também do Opção Vegana, que ajuda estabelecimentos a terem opção vegana. Mas a gente tem o departamento, por exemplo, do selo, que certifica produtos que querem, né, ter uma comunicação, e nesse sentido a gente ajuda demais a própria
o próprio setor industrial a entender o que é veganismo, porque tem muita empresa que quer entrar nisso, mas não sabe por onde começar, ou mesmo o que significa exatamente. Exato. Depois tem o departamento de cursos, né? Onde a gente tem vários cursos que a gente ajuda profissionais de saúde a terem uma visão diferenciada, né? Que infelizmente, quando saem da faculdade, geralmente saem com uma visão enviesada, né? Principalmente médicos e nutricionistas. Então, a gente tem também os materiais gratuitos no nosso site que ajudam. Ou seja, cara, dá para falar de muitas coisas, eventos, né? Pô, a gente está em inúmeros eventos. No final do ano tem o VegFest, que é um dos maiores eventos veganos das Américas. Então, tudo isso são realizações que a gente tem o maior prazer de fazer ao longo do ano, além do dia a dia, né? Além de estar ali no dia a dia, conversando com os vários agentes da sociedade, pessoas com dúvidas, universidades e tal, para a gente fazer com que o principal objetivo nosso seja cada vez mais familiar para as pessoas, que é adotar uma alimentação à base de vegetais, adotar uma postura vegana, está muito mais próxima delas do que elas imaginam. Então, basicamente, é esse o trabalho da SVB. Legal. Então, é uma instituição que representa muito para nós, porque traz esse know-how, vamos dizer assim, de confiança, né? Então, tem muito mito, tem muita gente falando besteira, principalmente hoje na internet, e aí a instituição chega e tenta desmistificar as coisas, é uma referência que traz profissionais relevantes, é uma instituição que faz eventos, que promove vegetarianismo, que ajuda as empresas que querem entrar no ramo, então é muito importante, ajuda muito a gente. Aí assim, Ricardo, tem algumas coisas que eu já dei uma olhada sobre o seu trabalho e eu vi que você fala um pouquinho sobre a questão do consumo consciente. Você fala sobre alguns pilares, sobre o vegetarianismo. E para o pessoal que não entende muito, né? Então a gente tem o veganismo, que é um movimento mais social, que envolve causas ambientais, que envolve princípios, que envolve a causa animal. E a gente tem o vegetarianismo, que é mais a dieta, né? Que também tem aspectos de saúde, benefícios à nossa questão de reduzir risco cardiovascular, risco para câncer, algo que vem sendo elucidado mais na ciência. Então conta pra gente, Ricardo, um pouquinho sobre esses pilares, sobre o que é a alimentação vegetariana para quem está começando, está tentando entender mais isso. Legal. Eu acho que a forma mais simples das pessoas entenderem o que é veganismo, agora falando de veganismo, é que veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. Esse é o pilar central do veganismo, né? Então, principalmente quando a gente fala, e ele é também, né, uma questão que acaba extrapolando para questões sociais e tudo mais, mas isso já é uma consequência natural, né, da gente ter uma nova postura em relação aos animais, e isso acaba refletindo positivamente em outros aspectos. É o que acontece com a saúde, né? Então, a adoção de uma alimentação à base de vegetais, e aí, claro, com cuidados, né? Com qualquer cuidado, como a gente tem que ter com qualquer alimentação. Os estudos começaram a mostrar que há benefícios, ambientalmente começaram a avaliar e tudo mais. Mas o veganismo, como movimento, é uma postura de amplo respeito aos animais, que a gente, no nosso dia a dia, a gente faz novas escolhas levando em conta o respeito aos animais. Então, eu vou consumir um alimento, cara, eu não vou consumir nada de origem animal. Por quê? Porque consumir algo de origem animal significa exploração, morte, crueldade contra animais. Pô, eu vou me vestir, eu não vou usar, por exemplo, essa lã que não é uma lã de animais. E aí a gente pode pensar em tudo. Eu vou evitar produtos testados em animais. Eu vou consumir na minha casa produtos de higiene que sejam veganos, sem nada de origem animal, sem nada testado. Então, a gente entra nessa postura. Então, como eu disse, é mais simples do que parece. Talvez você tenha dificuldades em uma ou outra coisa, mas o conceito é você buscar esses parâmetros e ir avançando. E o restante é uma consequência, né? Exatamente. E aí, o interessante é que quando a gente pensa, aí falando de alimentação, Cláudio, do vegetarianismo, porque a alimentação do vegano é sem nada de origem animal, que é uma alimentação vegetariana estrita, né? Ou seja, né, sem nada que tenha relação com um produto de origem animal. A gente vem percebendo cada vez mais esses benefícios que essa alimentação traz. Claro, com cuidados, como eu falei antes. Então, quando a gente pensa em um consumo consciente, é interessante quando eu lembro as primeiras vezes que eu ouvi falar em consumo consciente, ter uma nova visão, era muito conectado à embalagem, a desperdício, ao descarte. Exato. Era muito ligado a isso, né? E ótimo,
Não estou questionando, que foi um bom começo. Mas eu acho que o veganismo, ele é um passo adiante, ele não é o único, mas ele é um passo adiante, porque ele pensa na cadeia em si, no que o produto em si representa, né? Representa para nós, representa para o meio ambiente, representa para os animais. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nessa ideia de consumo consciente, a postura, né, adotada pelo vegano, ela tem uma conexão com esse, digamos assim, esse novo patamar do que pode significar um consumo consciente. Então, é nesse sentido que eu agrego as duas visões, né? E é dando esse salto. Sair da ideia de que é apenas a embalagem, o descarte, mas também o que o produto que está ali dentro significa e o que ele representa ou impacta na nossa vida como um todo. Perfeito. E na dos animais, claro. Perfeito. E para quem não sabe, pessoal, os alimentos de origem animal têm um impacto ambiental, assim, absurdo. Isso não é opinião, não é a gente resolveu falar. Isso é bem elucidado em estudos que vêm de um bom tempo já e que estão ocorrendo mais recentes, né? Mostrando que esses alimentos contribuem muito para os problemas de aquecimento global que a gente tem hoje, para a emissão de CO2, para os dejetos desses animais, para onde a gente vai descartar os dejetos desses animais. Então, poluição do solo, o uso excessivo de agrotóxicos, de antibióticos, de medicamentos de uso veterinário, isso vai parar no solo, nas nascentes, nas águas. É um negócio tão amplo que quando a gente começa a ver, a gente vê que realmente é gritante a necessidade da gente alertar as pessoas sobre isso, para que façam escolhas conscientes. Então, assim, você quer ou não consumir um alimento de origem animal, pelo menos você esteja ciente dos impactos que você está causando. Não é só uma embalagem, descartar ela no local reciclável, vamos dizer assim. É muito mais. E a alimentação vegetariana vem para isso. Mas é uma alimentação que tem como princípio o cuidado, o respeito a todas as espécies. É um estilo de vida que tem muito a ver com compaixão, com amor, com uma realidade mais justa. E que acabou se amplificando para vários ramos. E aí chegam profissionais como eu hoje que aderiram ao vegetarianismo porque sabemos que é algo mais saudável, com as suas ressalvas, com as suas considerações, ajustando alguns nutrientes. E aí, tem muita gente que quer se tornar vegano. Tem muita gente que quer partir para essa alimentação. Só que é difícil. Entidades como a Sociedade Vegetariana ajudam muito. E você, Ricardo, que é uma das maiores referências, vai ajudar esse pessoal aqui agora. Dá uma dica aí pra gente. Quem quer se tornar vegetariano? Quem está assistindo? O que você diria para essa pessoa? Bom, vamos lá. Pensando no aspecto da alimentação, que é o que muita gente tem dificuldade, né? Eu não sei se a gente deixou, Cláudio, a gente deixou claro sobre essa diferença de veganismo e vegetarianismo? Acredito que porque, sim, assim, mas vale a pena. É porque tem muita... Eu vou reforçar algo só para quando a gente utilizar os termos o pessoal entender. O termo vegetarianismo se conecta à ideia de uma alimentação sem nada de origem animal. Esse é o termo raiz. Ao longo do tempo, pessoal, o dinamismo da linguagem fez com que pessoas que tiraram apenas as carnes, mas continuaram consumindo ovos, laticínios, se auto-intitulassem vegetarianas. E hoje esse termo é mais conhecido no dia a dia para identificar essas pessoas que pararam de consumir carnes, mas ainda consomem leite e ovos. Inclusive, aqui eu e o Cláudio, a gente vai falar, se a gente vai falando de vegetarianismo ou veganismo na alimentação, veganismo, claro, né? O veganismo é, como eu falei, uma postura de amplo respeito aos animais, então naturalmente, mas o próprio vegetarianismo que o Cláudio está usando é desse raiz, sem nada de origem animal, para identificar que a gente está falando de alimentação. Só para o pessoal... para a gente também não se confundir, porque às vezes, né, Cláudio, tem gente que usa de um jeito, outro de outro. E fica uma confusão geral. Os estudos, por exemplo, se referenciam assim, geralmente fala-se vegetarianos, são pessoas que consomem leite e ovos, um ou outro, os dois, e veganos consomem só alimentos de origem vegetal. Enfim, pode dar suas dicas aí pra gente, Ricardo. Não, legal. Até porque nos estudos eles estão falando de alimentação e é uma forma bem fácil de identificar, né? Quem é quem, né? Então, só para o pessoal entender. Mas no dia a dia a gente fala num âmbito diferente. Mas eu acho que, quando eu falo em dica, eu acho que a primeira, Cláudio, a primeira que eu gosto de dizer é o seguinte: para ser vegano, e aí falando em alimentação, para adotar uma alimentação vegana, o primeiro aspecto é você ser qualquer pessoa.
Porque eu vejo hoje em dia muito uma questão de tipo, mas para você ser vegano tem que ser assim, para você, é desse jeito. Gente, a primeira coisa é você simplesmente ser quem você é. Você não precisa mudar teu estilo de vida, você não precisa, eu sou um surfista, agora eu não posso porque eu virei vegano, agora eu preciso virar estudioso. Não, é para todo mundo. Essa é a primeira dica que eu dou e na verdade não é uma dica, mas é uma informação. A segunda, eu acho que é informação, né? Então, o que o Cláudio traz aqui, esse bate-papo que eu vejo postagens do Cláudio e tal, ajuda muito as pessoas a terem informação. Para quê? Para seguir um modelo? Não. Para receber essas informações, olhar para si mesmo, a sua realidade e ir se adaptando com essas informações e fazendo com que esse processo seja um processo gostoso de fazer. Eu sempre comento isso, Cláudio, até mesmo os desafios que às vezes a gente tem, né? Principalmente no começo, e agora? O que eu vou comer, tal? Pô, vou numa festa, como que eu faço e tal? Eu lembro que eu fazia isso no começo e eu arrumava um jeito de transformar aquilo em um desafio legal. Caramba, como é que vai ser? Sabe aquele negócio de agora, tal? Parece besteira, mas você preparar a tua mente para essas mudanças, para essas situações, facilita demais para você encontrar as formas de você resolver os possíveis problemas que podem acontecer de acordo com a tua realidade. Outra dica que eu dou, Cláudio, é assim, é muito comum pessoas que tentam e não conseguem num dia, porque escorregaram, tal, abandonar. Cara, não faça isso. Né? Você está tentou um dia, 2 dias, foi bem, no terceiro você bobeou, escorregou, não deu. Não é porque você não conseguiu naquele dia ou naquele momento que você vai abandonar e vai esquecer 1, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que você já está fazendo, né? Cara, eu dou sempre o exemplo de você passar num semáforo no vermelho. Cara, você não deve fazer isso. Eu imagino que ninguém faça isso. Mas, de repente, em algum momento, você ficou na dúvida, deu um amarelo, você acelerou e falou, putz, cara, não... dá até um gelo de, como é que eu passei? Não é porque você passou nesse semáforo vermelho, que aí todos os outros você vai ficar passando. Já passei naquele, então pronto. Não faz sentido isso. Então, essas são as principais dicas que eu dou. E aí, aquelas do dia a dia, né? De tipo, abrir a possibilidade de conhecer novos sabores. É muito comum a gente ver pessoas que comem muito engessado, né? Então, é muito pouco. Então, vai acrescentando, vai abrindo o leque de opções, vai descobrindo alimentos que... Eu digo isso por mim. Cara, eu comia muito pouco, assim, de diversidade. Eu comia muito pouca verdura, legume, frutas. E eu tinha a percepção que eu não gostava. E no começo eu até falava, cara... Mas assim, é questão de 1 semana, de 2 semanas, você ir acostumando, você ir mexendo num tempero novo e tal, você vai descobrindo que, você ganha um grande caminho para mudar esse paladar que está acostumado e está engessado àquilo que a gente herdou, que a gente criou como hábito. Então, abra espaço para novos sabores, dê chance para aquele alimento que você não gostou uma vez, coma de novo, coma depois de novo, tal. Você vai perceber que isso é só uma questão de costume. E hoje eu me pego falando, cara, como é que eu não comi essas coisas? Como é que eu não tinha o prazer de comer uma salada, um legume cozido, ou seja lá como for, tantas possibilidades que a gente tem. Então talvez essas são... algumas das dicas que eu dou aí, Cláudio. E é um processo natural, né? Que tem a ver com essa questão da saúde. A pessoa que adere a uma alimentação vegetariana naturalmente vai consumir mais leguminosas, grãos integrais, frutas, vegetais. Vai explorando esse meio, salvo aqueles que se prendem muito nos industrializados. A tendência é a gente ter uma alimentação mais saudável, mais natural. Então, assim, resumindo para vocês o que o Ricardo falou. Primeiro, seja você. Não vá deixar as coisas que você gosta, você não precisa fazer disso. Inclusive, você vai achar vegano em tudo que é lugar, tá? Vegano que faz de tudo. Segundo, não se pune demais. Vai no teu caminho, vai no teu ritmo, você vai errar. Todo mundo erra. Eu mesmo, um belo dia desses, eu estava numa cafeteria e sem querer eu pedi um café com leite.
tinha ali leite em pó na preparação, eu tomei. Poxa, aquilo causa um mal-estar na gente, a gente se pune muito, mas faz parte. Segue a vida, vai para a próxima. E aí o Ricardo fala muito sobre conhecimento, isso é fundamental. Você tem que se informar. E tem muita gente que está aí para informar. Não só eu, mas tem muitos perfis legais por aí que vocês vão encontrar. Inclusive o do próprio Ricardo, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Para quem quiser. Eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, acessa lá, começa a seguir o Ricardo, porque ele traz muita dica legal. Então, se informar, aprender mais sobre a causa, naturalmente as coisas vão evoluindo. E aí, Ricardo, na semana passada eu estava com o presidente da Associação Vegetariana da Angola, que é um cara muito gentil, muito legal, e ele fala muito sobre a questão da fome lá na África e os desafios que eles têm lá, de introduzir essa alimentação para uma população que sofre com essa questão. E a gente sofre com isso aqui no Brasil também. E eu queria fazer o link das duas entrevistas e já perguntar para você, Ricardo, você falou sobre dar refeições de graça, gratuitas, vocês fazem trabalhos aí voltados também para essa questão da fome, da insegurança alimentar? Tá, primeiro, poxa, eu fico muito feliz de ver a Associação Vegetariana de Angola, porque quando eles estavam se reunindo para fazer a fundação, e estavam se reunindo para fazer algo, eram pessoas de Angola, e eles me procuraram, pediram dicas de como lidar, né, com quais os principais caminhos e tal, e inclusive eles vieram no VegFest passado para participar do evento, né, que a gente organiza e tal, então a gente fica muito, muito feliz, e abraço para todos lá da Associação de Angola, da Associação Vegetariana. Bom, a SVB, esse processo de alimentação que a gente tem da Segunda Sem Carne, quando a gente diz servir, é porque a gente entra nas instituições e faz com que a instituição tenha um hábito de, pelo menos uma vez por semana, servir somente uma alimentação à base de vegetais. Então, não somos nós diretamente que fazemos a doação do alimento ou algo assim. Não, então assim, a gente vai nas escolas, por exemplo, a gente já treinou, acho que esse ano vai chegar a 4.000 cozinheiras da rede pública de São Paulo. Imagina isso, 4.000 cozinheiras da rede pública aprendendo a fazer pratos à base de vegetais, né, com proteínas, aprendendo sobre proteína, porque a gente dá todo o panorama, né? Ó, aqui está a proteína, porque elas acabam não tendo contato, né? Elas não têm esse tipo de treinamento, informação. E aí, elas, nas escolas delas, conforme o cardápio determinado pela Secretaria de Educação, aí elas servem essas merendas, né, como é chamada nas escolas. Então, assim, diretamente, a SVB, na época da pandemia, a gente fez algumas milhares de doações, mas eu acho que isso foi algo que o Brasil inteiro, né, se uniu e fez isso, né? Mas eu acho que o principal que a gente apresenta como aspecto de lutar, digamos assim, contra essa insegurança alimentar, contra a fome, é mostrar para as pessoas, dar a capacidade das pessoas perceberem que arroz, feijão, que verduras, legumes, frutas são mais baratos, são mais saudáveis, e isso vai facilitar as pessoas que de repente têm mais dificuldade no seu dia a dia de fazer compras. Então, o que a gente tenta, inclusive a gente lançou há pouco mais de um ano, um cardápio vegano que na época, inclusive com suplementação, a gente até colocou lá, suplementação de B12, você tinha 4 refeições por dia e esse cardápio na semana inteira não dava R$70. Né? Então, tipo, mostrando que realmente é mais barato e é possível, né? Mas eu acho que quando a gente fala em questão alimentar, em segurança alimentar, a gente tem que ir além. Não é só da informação em si, mas é desses impactos que você comentou anteriormente, Cláudio. Porque hoje a gente tem, para produzir um alimento à base à base animal, né? Para produzir carne, leite, ovos, em média, você dá 10 calorias que poderiam ser consumidas por seres humanos. Perfeito. Você dá 10 calorias para esses animais e recebe entre 3 e 1 caloria. E tem estudos que mostram que é até menos. Olha só. Ou seja, a gente tem um desperdício enorme de alimentos, muito mais do que vai para o lixo,
né? Quando a gente fala, então as pessoas gastam, né? Desperdiçam no prato, olha que horror, que pecado e tal. E é mesmo, a gente não deve, né? Tem que regular o que você vai pôr no prato para não ter desperdício, mas o maior desperdício está antes da comida chegar no teu prato. Principalmente se você estiver colocando carne, leite e ovos no teu dia a dia, na tua alimentação. Porque para esse alimento chegar, os animais precisam consumir muitas calorias. E eles gastam calorias. Eles vivem, né? Então você está vivo, você está gastando caloria. E aí, a gente alimenta em torno de 70 bilhões de animais por ano terrestres e falta comida para 1 bilhão de pessoas, tem um pouco menos hoje, fora os que têm comida, mas estão em insegurança, né? Tipo, estão ali na beira de amanhã não sei se eu tenho comida. Então, assim, eu acho que são 2 degraus. O primeiro degrau é essa mais direta, de que, olha, é possível, é saudável e é mais barato. Essa é a primeira coisa, que é talvez difícil, porque tem uma carga cultural, as pessoas querem comer carne, a gente sabe que tem tudo isso e tal, então não é forçar, mas é mostrar que é possível, né? Então, quanto mais a pessoa reduz, né, e consegue fazer o dinheiro esticar ao longo do mês, ótimo. Mas não é só isso. O outro patamar é um patamar de estrutura mesmo, né? De estrutura de produção de alimentos. E aí tem toda uma questão cultural, social, né? Que a gente tem que trabalhar e faz parte desse processo que a SVB tem. Por isso que a gente tem campanhas, cursos, ações com empresas, com poder público, tal, exatamente para poder trabalhar como um todo e a gente poder construir uma nova visão do que é realmente se alimentar, né? Não, perfeito, e é bem isso mesmo. Você valorizar as dietas vegetarianas já é algo para combater a insegurança alimentar, porque é bem isso mesmo. Aí tem uma dicotomia muito estranha no nosso país, onde a gente produz muito alimento, nós somos os maiores produtores de soja e milho do mundo, a gente produz soja e milho para alimentar nossa população inteira com muita facilidade, mas a gente alimenta bilhões de animais que vão parar no prato daqueles que têm mais renda. E aí a gente fica com essa briga, como se esse alimento fosse essencial. E a indústria é tão forte, eles têm tão poderio, que eles convencem as pessoas ao ponto deles defenderem a agropecuária, o que é muito triste. Muito triste, porque quem está pagando é a gente. A floresta que está sendo desmatada é a nossa. 70% do desmatamento na Amazônia, isso é fato elucidado em estudos, tá? Não é eu que estou falando na minha cabeça. 70% do desmatamento da Amazônia ou mais é causado pela produção de carne vermelha. Toda vez que você escolhe comer carne vermelha, você está falando, legal, vai lá, desmata mais uma árvore, bacana, eu apoio isso. Sem querer julgar ninguém, mas é algo que as pessoas têm que saber. E isso alinha com a outra pergunta que eu vou fazer para você, Ricardo, que é a questão da isenção tributária, que é algo que a gente está discutindo. Recentemente a gente teve aí uma nova isenção tributária sobre os alimentos de origem animal. Então, num processo onde a gente está vivendo aquecimento global, onde a gente teve um desastre horroroso no Rio Grande do Sul, que tem tudo a ver com essas mudanças climáticas. Aí a gente tem um governo que vai lá e fala, não, vamos produzir mais carne, vamos dar incentivo fiscal para esse pessoal. Ricardo, você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Cara, eu acho esse o casamento mais terrível que tem, é o casamento perfeito mais terrível que tem, Cláudio. Porque você trouxe o aspecto do nosso poder público incentivar isso. Mas a nossa população aplaude. A nossa população quer isso mesmo. Então eu sempre comento, né? É meio que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ainda que a gente saiba quem veio primeiro, mas todo mundo fala isso como se fosse uma ideia de tipo, tá, qual que vem primeiro? Mas como você falou, poderio da indústria, poderio de quem produz, né? E que está ganhando muito dinheiro com isso, financiando, né? E a gente sabe, e aqui não é no sentido pejorativo, no sentido real do aspecto, né? Que financia, bom, tem um lado pejorativo também, mas que financia o nosso poder público, né? Que estão lá, são representantes, são os principais representantes no nosso poder legislativo, seja lá qual poder a gente citar, mas representando algo que a população quer. Então, assim,
E dentro daquilo que você falou, Claudio, eu fico meio até... Então, respirar. O pessoal acha que eu sou calmo, às vezes eu fico meio... Porque, assim, você tem, de um lado, um poder que traz informações para fazer com que as pessoas acreditem que é preciso comer aquilo. Então, sem o leite das crianças, meu Deus do céu. Nossa, sem a carne, meu Deus, preciso de carne, preciso de proteína, né? Então, primeiro, vende-se isso. E o outro grupo que está recebendo essa informação está assim, que bom que vocês estão falando isso, porque assim eu posso continuar comendo, porque eu quero continuar comendo isso, ou quero lutar para comer isso, né? Que é o que a gente falou, que tem gente que nem tem acesso a isso. Então é um casamento terrível, perfeito. De um lado, quem quer mentir para vender, e de outro, quem quer ouvir a mentira para comprar. E manter isso quando você faz os seus vídeos e tal. Imagino que você tem lá hater falando, que bobagem, vocês são tudo fraco e tal. Por quê? Porque pegam essa mentira falada e utilizam para defender a sua própria posição. Exato. E vice-versa. A indústria vê que eles querem ouvir isso, eu vou falar mais e continuo com esse processo. E a gente fica nesse casamento terrível, perfeito. Né? O casamento perfeito, terrível. E aí, sobre a isenção... Claudio, é só uma consequência. Como eu disse inicialmente, o que é o veganismo? É uma postura de amplo respeito aos animais. A consequência disso qual é? Eu não vou colocar nada de origem animal no meu prato. Vamos inverter. A visão que se tem é que precisa produzir carne para todo mundo, eu quero comer carne, eu quero vender carne. Ótimo. Então vamos fazer as leis, vamos fazer as regulamentações de impostos e tal. Qual que a gente vai priorizar? Essa que está todo mundo, de um lado o pessoal vendendo e de outro o pessoal querendo comprar. Incrível que sem nenhuma conexão com a realidade do que a gente está vivendo. Exato. Tipo, precisamos mudar o mundo. Precisamos numas, vocês precisam. O meu mundo eu não mudo. O meu mundo continua igual. Eu estou fazendo o meu, sempre foi assim. Né? Ainda tem isso, né? Me relembraram que eu falava isso em palestras há tempos e eu não falo mais. Mas eu acho muito legal que me relembraram que eu falei, é muito isso mesmo. Sempre foi assim, o que vocês querem mudar? Pois é, sempre foi assim e olha para onde está levando a gente. Exato. Então a gente tem que mudar. É exatamente o argumento de que sempre foi assim, é que deve ser questionado para a gente mudar, porque senão a gente vai continuar no sempre foi assim e a gente está indo para onde a gente está vendo que a gente está indo, né? E eu acho que isso vai em vários âmbitos, né? Porque primeiro é o entendimento de que isso não é um alimento essencial. Leite não é um alimento essencial, carne não é um alimento essencial. Isso precisa ficar bem claro para as pessoas. Retirar esses alimentos, esse é o segundo entendimento, é benéfico para a nossa saúde. Salvo, de novo, detalhes. Que as pessoas insistem e ficam contra-argumentando. Mas, poxa, você vai ter ali agudamente talvez uma deficiência de B12, mas você está se protegendo da doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular. Isso é categórico de quem segue uma dieta à base de vegetais. Você está se protegendo de câncer. Inúmeros tipos de câncer são associados com o consumo de carne vermelha e leite. Inúmeros. Enfim. E aí, a mentira... Deixa eu fazer um parênteses nisso, rapidinho. Pode, claro. Porque você citou a B12. E é bom lembrar que hoje os animais recebem... B12 nas suas rações, né, como em forma de ração enriquecida, ou seja, as pessoas que acham que estão consumindo de forma natural, porque estão comendo ali a carne e tal, já estão consumindo de uma forma, um suplemento de forma terceirizada. É uma terceirização que poderia ser feito diretamente. Então nem isso agora dá para se usar como argumento, né? Até porque animal nenhum faz síntese de B12. Quem faz síntese dessa vitamina são micro-organismos, algumas bactérias, que estão presentes no solo, na água, e aí tem a ver com esse nosso mundo esterilizado, que a gente erradicou um monte de doenças, maravilha, mas a gente tem mais deficiência de B12, que não é só em vegetarianos e veganos, tá? Em onívoros também bem recorrente. E aí, assim, Ricardo, é uma... Vamos colocar assim, uma certa ignorância generalizada, uma multiplicação de informações errôneas, e é bom destacar que quem está ganhando não é a população. Salvo ali, eu compro carne mais barato. Mas quem está ganhando mesmo são as empresas, as corporações que estão vendendo esse produto. Que boa parte da carne que a gente produz é exportada. E aí fala-se muito também de questões econômicas. Legal, a gente está favorecendo a nossa economia a curto prazo.
mas a gente está destruindo a nossa maior riqueza a longo prazo, que é as nossas florestas, a nossa flora, a nossa fauna e a nossa população passando fome. Então é algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar. Nem todo mundo precisa se tornar vegetariano ou vegano, tá bom? Mas a gente tem que ter consciência. A gente pode reduzir o consumo, a gente pode parar com essa loucura de ficar atacando o pessoal que está tentando fazer algo diferente, que está tentando trabalhar para incentivar, para trazer informação, que é isso que a gente faz. É isso que eu faço, é isso que o Ricardo faz, é isso que a SBB faz. É trazer informação para as pessoas de qualidade. É tentar combater essa bagunça que é hoje. E mostrar, pessoal, de novo, vocês não precisam comer carne, não é essencial, vocês não precisam comer leite. Existe um caminho, existe uma alternativa. E se você acredita no estilo de vida, se você acredita nesses valores, melhor ainda. A gente está aqui para te ajudar. Não é isso? Não, é bem isso, é bem isso. E eu acho que até a percepção que as pessoas têm às vezes é de que o vegano e tal está querendo impor, né? E na verdade, se a gente olhar bem, a imposição vem de outro lado, né? Para tudo quanto é espaço que a gente olha, seja no online, seja no dia a dia e tal, a gente vê relação de consumo de carne, consumo de leite, ovos. Cara, você entra no mercado, né, você vê qualquer produto que seja preparado, né, que seja minimamente industrializado e tal, eles boa parte vão colocar produtos de origem animal ali. Então, assim, a imposição vem de outro lado. Se a pessoa quer parar, vou parar de comer carne. Cara, é uma pressão de amigos, de familiares e tal. Então, acho que essa percepção que você falou, Claudio, é bem interessante das pessoas entenderem que o que a gente está fazendo é estimulando as pessoas a terem uma nova visão de hábitos que elas nem perceberam como que elas criaram, nem perceberam de onde vem. Né? Eu, durante muito tempo, comia lá, não percebia, até que um momento, opa, o que eu estou fazendo? Né? Então, eu acho que é essa a ideia. E aí, nesse sentido, eu sempre digo que a melhor forma da gente lidar é exatamente acolhendo, estimulando e convidando as pessoas a fazerem parte disso, a experimentarem isso. E elas próprias vão poder dizer que, pô, legal, gostei ou não, mas de qualquer forma, há questões conectadas às nossas escolhas. Então, não é só o fato de, gostei, não gostei. É o que a gente vem falando. Você não gostou? Cara, vamos lá, vamos tentar, vamos dar passos adiante, porque tem uma série de coisas envolvidas que eu não vou repetir aqui, que a gente já citou. Então, eu acho que tem esse aspecto. Primeiro, olhar para si, olhar as suas próprias questões nessa transição, mas não esquecer, aliás, eu não diria primeiro, mas a gente olhar para si e tal, mas não esquecer de que tem muito mais coisas envolvidas. Não é só olhar para mim e está resolvido. Legal. Ricardo, deixa eu fazer um parêntese aqui para o pessoal da Sociedade Vegetariana de Brasília, que foram eles que conseguiram essa conversa aqui contigo. A Fabíola, que é representante aí, veio falar com você para trazer você aqui. Então, pessoal, vocês que acreditam na causa, vocês que querem nos ajudar, eu vou deixar o link aqui da SBB de Brasília aqui para vocês seguirem. Entrem lá, curtam, comentem. Qualquer coisa já é apoio. A gente precisa de mais gente nos vendo. E assim, Ricardo, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Assim, você estando aqui é relevante demais. Eu sempre fico feliz de ver como nós, veganos, ajudamos uns aos outros a crescer, a trazer mais dessa mensagem. Então, um prazer enorme, meu querido. Muito obrigado mesmo. Essa conversa foi um máximo. O pessoal vai adorar. Tem muito valor aqui. Quero deixar a mensagem também de que você é muito bem-vindo aqui, sempre. O que você quiser fazer, qualquer tipo de mensagem que você quiser trazer, o meu canal é para isso. Então, muito obrigado, um grande prazer, viu? Valeu, Claudio, eu que agradeço. Aliás, me esqueci de falar que a SBB tem grupos espalhados pelo Brasil. Lembra que eu te falei que quando eu conto a história da SBB, são diversas formas da gente explicar sobre o nosso trabalho. Um grande abraço pessoal da SBB Brasília, Fabíola e todo o time lá. Também quero convidar o pessoal a visitar o nosso site. Muito do que a gente falou aqui, a gente tem materiais gratuitos no site para nutrição, para questões de impactos ambientais, questões de ética, muita receita deliciosa com vários chefes. Então, tá todo mundo convidado a visitar o site da SBB. E convido a me seguir. Eu tenho também um podcast no YouTube, o Zona V. Estreiei também no Sencientes, que é um podcast que eu estou fazendo agora com a Valentina Buch. E, poxa, para mim foi um prazer, Claudio. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Conta comigo.
E estou à disposição, cara, porque eu sou muito otimista. Apesar da gente ver muita coisa acontecendo, lá no fundo eu sei que as pessoas não gostam da ideia de animais sofrerem, não gostam da ideia do nosso meio ambiente estar sendo destruído e não gostam da ideia de não terem tanta saúde quanto poderiam. E o veganismo tem todos esses aspectos e outros, como a gente falou aqui, agregados. Então, cara, eu sou muito otimista e é muito bom ter mais um cara como você fazendo esse trabalho. Valeu demais. Legal demais. Então é isso, pessoal. Todos os links que o Ricardo citou vão estar aqui na descrição, tá? O site da SVB, a página dele, o podcast, tudo para vocês entrarem aqui, acessarem e desfrutarem dessas informações. É isso. Obrigado para quem assistiu aqui e até a próxima.